Fabiola, eu acho que o principal ponto que a gente tem que olhar aí é o seguinte: é um caso grave, vai ter que ser investigado com profundidade, porque é preciso entender se ele promoveu. É grave, né? Muita gente tomou prejuízo, ele precisa ter responsabilidade pelas coisas que ele faz, nas redes sociais, inclusive, mas precisa investigar o envolvimento que ele tem real com essas pessoas, dessa criptomoeda específica. Tem indicações na imprensa de que ele conhecia esses donos. Agora, eu acho também eu avalio que a gente precisa olhar com mais cuidado o fenômeno Javier Milei. Ele foi eleito em novembro de 2023, então ele tem aí 1 ano e 2, 3 meses de governo. E essa é a primeira fissura que aparece no governo Javier Milei. E a oposição vai ter muita dificuldade de conseguir aproveitar essa fissura. Esse impeachment dificilmente vai prosperar, porque não vai conseguir ter maioria. E por que ela tem essa dificuldade? Eu conversava mais cedo com fontes da nossa diplomacia, lá em Buenos Aires, né? E é uma questão para nós, porque você pensa, ele promoveu um forte corte de gastos, se imaginava que com isso você levantaria os argentinos que estão muito acostumados a protestar, né? Não é só o mercado que tem o Milei como um queridinho. Você não viu uma reação nas ruas tão forte dos argentinos ao corte de gastos promovidos pelo Milei, ao ajuste promovido pelo Milei, né? E essa fonte em Buenos Aires, na nossa diplomacia, me respondia, falava: essa é a pergunta do milhão. Por que ele continua com a popularidade tão alta? E aí você tem números bons na economia e você tem, ele está até mostrando aqui para mim, ele falou, é a crise na oposição. Tem um analista lá em Buenos Aires que definiu para essa minha fonte, para esse diplomata, e disse assim: os argentinos têm horror do passado e esperança do futuro. Horror do passado, daquela inflação desenfreada, daquela agonia que eles não conseguiam controlar. E eles têm uma oposição, um peronismo, que trouxe para eles o pior da crise que eles já tiveram. Então, uma oposição completamente desarticulada, de um peronismo que era horrível para o país, que enchia o país de subsídio, mas não conseguia resolver os problemas da população, que entregou para os argentinos um país completamente desestruturado e desarticulado. Então, é nesse país que tem uma oposição que é o caos, onde uma figura estrônica como o Milei, que defende todo tipo de abuso, que defende ditadura, mas que entrega um ajuste na economia, consegue fazer sucesso, não só no mercado, entre a população. Com um ajuste, com um corte de gastos, ele mantém popularidade alta. E essa é a primeira crise dele em 1 ano e 3 meses de governo. E você não vai ter uma oposição pronta para dar uma resposta, porque é uma oposição que não consegue dar uma resposta para o povo argentino. Muito, muito, muito importante essa sua fala, né, Raquel? Aliás, nesse final de semana tinha uma reportagem interessantíssima falando sobre os argentinos vindo para o Brasil, porque a nossa moeda tá barata para eles, né? A forma também como ele trata ali, né, essas questões econômicas, a derrubada da inflação, mas é aquilo, né, também, você falando com as suas fontes e também o conhecimento econômico, é algo que traz preocupação a longo prazo, né, Raquel? As medidas tomadas por ele, e inclusive com o aumento da pobreza, um aumento muito forte da pobreza, os índices na Argentina mostram isso. Então, se tem um ganho por um lado, do lado econômico, tem uma perda do outro, e as consequências disso, né, o custo disso pode ser pago lá na frente, né, Raquel? Só para fazer essa ponderação também, né? Eu estou explicando, Fabiola, é que o fenômeno não é simples. Ele não é preto e branco, certo? Javier Milei tem falas antidemocráticas, Javier Milei está provocando, sim, um aumento da pobreza, mas, por outro lado, traz um aumento do poder aquisitivo, senão os argentinos não estariam aqui, certo? Javier Milei trouxe uma volta de algum controle inflacionário e conseguiu dar esperança para os argentinos. E do outro lado, você tem
os peronistas que se colocaram como os defensores da democracia, mas que, envolvidos em corrupção, em escândalos, deixaram o país aos frangalhos. A Argentina era uma inflação descontrolada. Então, o que eu estou tentando mostrar é que o fenômeno Milei ele é reflexo de um país que estava colocado numa crise profunda. E essa é a primeira fissura e a oposição pode não conseguir aproveitar. Então, assim, Milei não é um fenômeno simples de entender. Tem muitas facetas. Não é preto no branco, não é A ou B, não é só ruim ou bom. Você tem que olhar com profundidade a questão. Muito bom, é isso aí.